Gente boa de Deus, estamos novamente aqui nesse dia maravilhoso para falar bem de Deus e para, óbvio, falar de um salmo das Escrituras. E este programa é um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E estou aqui com meu querido, abençoado amigo, pastor Jorge Luiz. Pastor Jorge, seja bem-vindo a mais um SalmoCast. É um prazer estar aqui, é um privilégio muito grande estar aqui com o pastor Miguel, estar com vocês também. E eu quero desejar que Deus venha nos abençoar nesse final de ano, que está chegando agora, né? Muitas vitórias, outras ficaram para o ano que vem. Exato. E ficar também a história desse ano que passou, para nós aprendermos com os erros e também com os acertos. Aleluia. Em nome de Jesus, como o pastor Jorge disse, o ano já está acabando. Você que vai assistir esse programa, não sei quando, vocês também serão abençoados em nome de Jesus. Mas nós estamos terminando mais um ano. Como o pastor Jorge disse, algumas coisas não aconteceram, mas Deus sabe e fica para o ano que vem. Mas enquanto isso, nós estamos aqui para declarar: até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando, porque Ele é fiel. Vamos cantar uma música, pastor? Vamos. Já que a gente vai falar de salmo, a gente vai cantar um salmo, então, aqui, né? Vamos cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia! Meu querido pastor Jorge, vamos ao Salmo de número 149. Manda bala aí, meu pastor. Verdade, pastor. E nós observamos esse salmo aqui, ele tem um histórico, né? Aham. Ele tem todo um histórico aqui. Esse salmo, ele é um salmo que ele é um cântico de louvor e guerra. Uhum. E ele convida o povo de Deus, os Israel, os filhos de Sião, a entoar um cântico novo. Maravilha. Cântico de alegria e gratidão a Deus, que exalta
e os coroa de vitória. Essa questão de exaltar e coroar a Deus é uma coisa assim que Aham. a gente não vai discutir agora, né? Mas eu penso que esse termo que os coroa, mas não está se exaltando a Deus, mas o povo, né? Dizendo que ele exalta a Deus e coroa o povo com a coroa da vitória. Aleluia. Entendeu? É muito bom explicar isso aí, usando o louvor e a palavra de Deus como espada de dois gumes para julgar as nações e libertar os oprimidos. Tá aí porque muitos chamam esse salmo também de messiânico. É um salmo de louvor e de guerra, que ele exalta o Senhor, exalta e coroa o povo na glória do Senhor, e ao mesmo tempo ele abre um leque, abre uma luz para a função da igreja do Senhor, Aham. que é pregar a palavra aos oprimidos Aham. e socorrer aqueles necessitados. Na garganta, Minha garganta também, chegando final de ano, o ano está cobrando as forças. Verdade, verdade. Pastor Miguel também ele leva o povo a falar de vingança, né? Sim, Mas a vingança vem do Senhor, sim. né? A vingança do Senhor. O que ele está dizendo? Ele está levando, ele está conclamando, ele está caminhando o povo, está direcionando o povo a pensar em vingança, mas de que maneira? A esperar pela fé na justiça e salvação do Senhor. Aleluia. Pastor, esse salmo aqui, ele começa logo com... Porque parece que até uma repetição, que o salmista diz, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. E, pastor, o Salmo 100, eu me lembro agora, ele diz assim, em suas portas entrarei com louvor. Então, se ele está dizendo, em suas portas entrarei com louvor, não dá para a gente estar num ambiente de murmuração e reclamação na presença de Deus. Porque quando a gente está na presença do Senhor, e todos nós, eu, você, nós, estamos diante do Senhor vivos, a primeira coisa que tem que estar na nossa boca é o louvor. Louvar a quê? Louvar a Deus por aquilo que Ele é. Porque muitas pessoas louvam e querem louvar a Deus por aquilo que Ele faz. Ora, louvar a Deus porque Ele pode me dar um carro, pode me dar dinheiro, pode me dar saúde, pode me dar aquilo que eu estou pedindo a Ele. Não. Deus é muito mais além do que isso. Deus é o nosso Senhor, o sustentador de nossa vida. E Ele sustenta a nossa vida por aquilo que Ele é. O que Ele é? Ele é fiel, Ele é justo, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Ele não é aquele que vai satisfazer. Deus não está aí para satisfazer as nossas vontades. Nós é que vivemos para o louvor da sua glória. É por isso que o salmista diz, louve ao Senhor por quê? Porque tudo que temos, tudo que somos, tudo que haveremos de ser, é por causa da bondade do Senhor. Eu não tenho controle de nada. Agora está circulando no meu corpo, junto com o seu, pastor Jorge, do meu amado irmão e irmã, o fluxo sanguíneo, o coração está batendo, o nosso cérebro está funcionando. Como é que a gente controla isso? Eu não controlo isso. Isso é bondade de Deus. Enquanto eu estiver nesta terra, é o Senhor que está nos sustentando. E o salmista diz assim, louve ao Senhor, cante a Ele um cântico novo. Na assembleia de pessoas dos justos, que o povo de Israel regozije perante Ele. Então, irmãos, o que a gente pode, nesse ano, como o pastor Jorge disse, que nós estamos finalizando, fazer? Eu tenho que agradecer a Deus. Senhor, eu estou vivo. Lembra do tempo do Covid, pastor, quando muitos irmãos foram promovidos para o andar de cima? O senhor, inclusive, passou por uma situação, um aperto muito grande. Saiu de Manaus, foi lá para o Piauí, né? Lá, e Deus teve misericórdia do senhor e o senhor está vivo, pela graça de Deus. Então, o fato de nós estarmos vivos é um motivo sobrenatural para nós louvarmos a Deus. Que tal a gente trocasse a murmuração pelo louvor? Isso. O Senhor Jesus ele faz também um certo tipo de menção, quando ele diz assim, que o Senhor busca o verdadeiro adorador, não é o murmurador, não é o orgulhoso, o preguiçoso, o mentiroso, o soberbo, é o adorador.
Jesus diz que Deus o procura. O procura. Aqui o Salmo ele começa com uma convocação, com o chamado a começar um cântico novo, quer dizer, um louvor renovado, uma adoração espontânea, comunitária também, que tem aquele momento que você louva o Senhor sozinho, no seu quarto, onde você está, mas você louva o Senhor junto com a congregação, é onde cabe. O Senhor habita no meio dos louvores Aleluia. do seu povo e expressa como música, pode ser dança, harpa, tambor e alegria em Deus, em vez de lamentos. Então você observa, o chamado aqui, um cântico novo, todo dia se renova. Sim. Você acordou? Eu sempre digo, você está dormindo, teus cabelos estão crescendo. Ainda que você seja careca, mas ainda tem os cabelos crescendo na barba, né? Os polos do seu corpo estão transpirando, o coração, tudo isso. O que é isso? Bondade. Bondade. Então, acordei, já é um motivo de eu louvar ao Senhor com um novo dia, um cântico novo, uma nova história. E aí a gente entende que louvar ao Senhor não é só cantar, é viver, é com a vida nova. E pastor, no verso 4 desse salmo diz assim, porque o Senhor se deleita no seu povo e ele coroa aquele que é humilde com vitória. Ou seja, o livro de Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E aqui o Senhor está dizendo, pelo salmista, que ele coroa com vitória o humilde. O que é o humilde? O humilde não é aquele que se veste ruim, que está querendo viver uma vida miserável. Não é isso, não. Humildade diante do Senhor significa reconhecer que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso e que dele, por ele, para ele são todas as coisas, como Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 11. Então, o humilde é aquele que reconhece que tudo que ele é vem da boa mão do Senhor. Não é a minha força que conseguiu isso daí, porque eu sou inteligente, eu tenho dinheiro, eu compro, eu faço, eu aconteço. Negativo. Nós estamos vivos por causa da bondade do Senhor. E mais do que nunca nós devemos lembrar, nesse final de ano e início de outro, louvar ao Senhor porque Ele é bom e Ele coroa de graça e de misericórdia aquele que busca a Ele continuamente. Pastor, o salmista exalta a Deus como libertador dos humildes, dos oprimidos, né, e os enche de alegria e os coroa de vitória. Sim. Refletindo o favor divino. Se você observar entre o apóstolo Paulo, um grande homem, um intelectual da sua época, diz alguns estudiosos que gente com a mente de Paulo nasce de 100 em 100 anos. Sim. Alguns homens inteligentes, mas inteligência nem sempre é sabedoria. Sim. Por exemplo, Hitler, um homem inteligente como Hitler não nasce todo o tempo. Mas não era sábio, né? Não era sábio. Napoleão Bonaparte, porque não conhecia Deus. O temor do Senhor é o princípio do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, que também tem um nível altíssimo, mas o Pedrão, com tudo isso, Pedro vai lá, prega e 3.500 pessoas se convertem. Nem Paulo, com todo o know-how de conhecimento que Deus lhe dera, a capacidade que Deus lhe deu, não tinha uma conversão tão grande assim não fez algo assim como Pedro. E Pedro, um pescador, bruto, como dizia a minha avó, bruto igual tranca de porta, né? Foi lá, pregou e 3.500 pessoas se converteram, sem contar as crianças, mulheres, e eu acho que até os gentios também não eram contados, né? E olha só, por quê? Humildade, né, pastor? Isso. Simplicidade. Se Simplicidade. colocou na mão de Deus e Deus faz as coisas. E às vezes padronizamos as coisas de Deus. Sim. Queremos padronizar, olha, se não for desse jeito aqui, condenamos, reprovamos, excluímos. Exato. E Deus não faz isso. Deus age, como diz o livro de Isaías, né? Eu sou o Senhor, habito no alto e sublime trono, mas também habito com aquele que é contrito de coração e humilde de alma. É o que Deus nos chama hoje, através desse salmo. Reconhecer, louvar ao Senhor e entregarmos continuamente a nossa vida para que o seu Espírito nos encha, conforme Paulo diz lá em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo, ou seja, que Ele tome conta de nossa vida e a gente possa louvar, agradecer, bendizer ao Senhor, tirar fora
toda murmuração, toda reclamação e colocar na nossa boca o louvor. Amém. E um louvorzinho bom agora, pastor? Qual seria um bom louvor aí das antigas? Vamos no grande. Grande é o Senhor. Grande é o Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque aquele de louvor e batalha. Sim. Né? Louvor e batalha. Quer dizer, como eu posso louvar a Deus na batalha? Sempre. Devemos louvar a Deus na batalha. Porque a vitória já é nossa. Aleluia. Grande é o Senhor E muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meu irmão querido, que o Salmo 149 esteja no seu coração e saiba, em qualquer situação, louva o Senhor, porque Ele é socorro bem presente na angústia. Deus te abençoe e até o próximo SalmoCast, se Ele permitir e não tivermos sido arrebatados. Amém, pastor Jorge? Amém.